Exercício muito, mas muito importante esse exercício de agora. O exercício 11, tá? Eu vou fazer só a letra A, depois vocês fazem o resto. Então, vamos lá. Determine a quantidade de divisores positivos. Divisores positivos. O que eu faço? Quando eu quero saber um divisor de um número, ou eu faço a fatoração, né? Que é um jeito mais fácil, é fatorando esses números. E depois eu faço a utilização da lei dos expoentes. Então, nesse caso aqui, toda vez que eu quiser saber a quantidade de divisores, eu posso usar uma coisa chamada lei dos expoentes. Ó, lei dos expoentes. Toda vez, tá? Toda vida eu posso usar isso, desde que eu queira saber os divisores. Pode ser divisores positivos, negativos, qualquer divisor, tá? Pela lei dos expoentes, eu consigo encontrar todas as combinações possíveis dos números. Olha como é facinho. Eu vou pegar o número 120, tá vendo? Vou pegar o número 120, então vamos por lá, letra A, 120. Vou usar a lei dos divisores, tá? Na lei dos expoentes, na verdade. Vou pegar o 120 e vou fatorar o 120. Ó. 120 termina em zero, lembrando que na hora de fazer fatoração, eu sempre fatoro pelo menor número divisível da tabuada, sempre. Por mais que ele dê para fatorar por outros números, a gente sempre usa o menor, porque é através do menorzinho que a gente consegue escrever em forma de potência. Então, esse 120, vou dividir por 2, vai dar o 60. Depois por 2, vai dar o 30. Depois por 2, vai dar 15. Depois por 3, ou por 5, né? Vai dar 5, 5 e 1. Fiz a fatoração, tá vendo? Faço isso toda vez que eu quiser achar os divisores. Fatorei o número. Agora, eu vou pegar esse número e vou escrever em forma de potência. Então, apareceu aqui a base 2. Então, 2, ela apareceu 3 vezes, então 2 vai ser elevado à terceira. Depois apareceu a base 3, só que ela apareceu uma única vez, e depois a base 5, que apareceu uma vez também. Agora sim, eu vou usar a lei dos expoentes, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu percebo que todos esses expoentes aqui, eles são primos, ó. Tá vendo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um para cada um deles. Então, vai ficar assim. 1 mais o expoente que eu tenho aqui, 3. Ó, vezes. Novamente, eu vou acrescentar 1. Eu acrescento 1 para cada um dos expoentes, tá vendo? Se eu tiver 10 expoentes aqui diferentes, com bases diferentes, eu sempre vou acrescentar o 1, tá vendo? 1 mais o 1 que tá aqui, vezes, ó, o 5. Ele tem expoente 1, então, 1 mais o 1. Esse 1, ele é acrescentado para cada expoente que eu tenho. Você acrescenta o 1, tá vendo? Ó lá, 1 mais o expoente 3, vezes 1 mais o expoente 1, depois vezes 1 mais o expoente 1. Agora eu resolvo. Então, a gente tem 4 vezes o 2, vezes o 2. E aí, temos um total de 16 divisores. Ó lá, tá vendo? Essa é a lei dos expoentes. Quando eu quero achar o número de divisores, eu posso usar. Tá vendo? Ele é bem simplesinho e é bem rápido de fazer, tá? Quer ver? Vamos pegar mais um. Vamos pegar um, sei lá, o 75, porque ele é pequenininho. Vamos fazer o 75. Vou apagar aqui e vou fazer o 75. Ó. Essas respostas estão todas lá, tá? Eu mandei todinhas para vocês. Vamos fazer com o 75. Ó, o 75. Vou fatorar o 75. Óbvio que o 75 não dá para fatorar por 2, que é o menor número divisível, né? Fatorável, no caso. Então, para o 75 só vai servir o 5. Então, 5. Ó lá, depois eu tenho 15. Depois 5. Depois 3. 3 e 1. Fatorei.
Vou escrever o 75 em forma de potência. 5 ao quadrado vezes o 3 elevado a 1. Tá vendo? Agora eu vou usar a lei, ó. Vou usar a lei dos expoentes. Ó, a lei dos expoentes significa acrescentar 1 em cada um dos fatores. Então, eu tenho 1, que é referente à lei dos expoentes, vou somar com o 2 da fatoração. Olha lá, o número primo da fatoração, 2. Ó, vezes 1, que é da lei dos expoentes, vou somar com 1. Pronto. Então, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2. Então, 3 vezes 2, 6. Ou seja, a gente tem 6 divisores. Só isso, tá? Então, isso aqui é chamado de lei dos expoentes, que a gente usa bastante quando a gente quer saber o número de divisores de números que são muito altos. Foi. Próxima questão, simples também, mas tem que tomar cuidado. Quantos números naturais... Então, primeira coisa, números naturais. Não pode ser número negativo, não pode ser número decimal, não pode ser radical. Existem na sequência de 13 a 86. Então, aqui tem uma palavrinha-chave, que é o de. Então, eu sei que se aparece a palavra de, eu vou incluir o número. Incluir. O que significa? O 13, ele vai ser contado também, tá? Agora, olha o de baixo. Entre. Ó. Se aparece o entre, significa que eu vou excluir um número, tá? Mas vamos ver isso direitinho, como vai ficar. Vou apagar aqui, ó. Então, eu tenho do número 13 a 86, quantos números naturais a gente tem? Então, de 86, eu vou subtrair o 13, tá vendo? Mas o D, ele vai incluir esse 13 que eu tirei, tá vendo? Então, eu somo mais um. Olha lá, porque é de 13 a 86. Então, o 13 é mais ou menos assim, ó. Aqui eu tenho 13 e aqui eu tenho 86. Então, esse 13, ele faz parte, é dessa ponta até essa ponta. Então, 86 menos 13, mais 1, porque é esse 13 aqui, que você subtraiu. Tá vendo? Só que você incluiu ele novamente, tá? Porque ele é um número. Então, a gente tem aí um total de 74 divisores. Facinho. Só isso. Tá vendo? Agora, olha o de baixo. Isso aqui nunca vai mudar, tá? Olha o 15. Quantos números naturais existem entre? Então, se é entre, ele é como se houvesse uma parede. Então, se eu tenho aqui 28 e 53, entre são os números que ficam nesse meio aqui, ó. Tá vendo? Então, quer dizer que eu não vou contar com esse 28. Então, a gente tem 53 menos o 28, ó lá, menos 1. E aí, a gente tem 25 menos 1 e temos num total de 24 divisores. Toda a vida, tá? Toda a vida. Então, voltando aqui em cima, ó. Existem na sequência de, então inclui, tá vendo? Então, o que a gente tem que entender? Que o de, se inclui, soma mais 1, tá vendo? Ó, o entre, você subtrai 1, essa é a diferença, tá? Porque o de é todo mundo, tá vendo? Não tem uma parede. O entre é uma parede. Então, se fosse entre aqui, seria só os números do meio. Não ia pegar nem o 13, nem o 86. Tá vendo? Então, tem que ver. Se é de, acrescenta 1. Ó lá. Se é entre, subtrai 1. Toda a vida o mesmo esquema. Bem simplesinho, ó. Tá? Essa é a maneira mais fácil da gente achar os números divisores.
que pode ser com qualquer número, tá? Então, vamos pro 17. Exercício 17. Vamos pegar lá. Ó. Quantos algarismos já mudou? Algarismos. Tá vendo? Algarismos não é valor numérico. Algarismo é quantas vezes você tem de números, tá? Então, assim, 32. Vamos pensar. O número 32, ó. Ele tem quantos algarismos? Ele tem 2 algarismos, ó. Tá? Então, é isso, algarismo. Então, vamos pensar. Quantos algarismos são utilizados para numerar 95 páginas de um livro? Interessante. Tem que tomar cuidado, porque ele é tão simplesinho que acaba errando. Então, vamos pôr assim. Vamos fazer uma tabela. Vamos fazer uma tabela. Então, primeiro, a gente tem as páginas. Depois, a gente tem quantidade de números. Quantidade de números. E, por último, a gente tem quantidade de algarismos. Olha lá. Então, páginas de um livro vai até 95. Então, eu tenho da página 1 até a página 9. Tá vendo? Cada página tem um algarismo. Depois, eu tenho da página 10 até a página 95. Cada página com 2 algarismos. Agora, vamos ver a quantidade de números que tem destas páginas. Lembrando, aqui é D, tá vendo? Então, é 95 páginas, vou contar todas. Então, eu tenho 9 menos 1, mais 1, porque inclui todo mundo. Então, quantidade, eu tenho 9 páginas. Depois, de 10 a 95, a gente tem 95 menos 10, mais 1. E aí, a gente tem 86 páginas. Então, a gente tem 9 páginas, tá vendo? Com um único número. E 86 páginas com 2 algarismos. Agora, nós vamos transformar isso num total de algarismos, certo? Então, com 9, a gente tem cada página que tem 9, né? De 1 a 9, ela tem um algarismo só, que é 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, daqui a gente tem 9. E depois a gente tem 86. Só que de 86, cada uma delas tem 2 algarismos, porque 86 ele é formado por 2 números, então vezes 2. E aí, a gente tem 181. Na verdade, aqui é 172. Ó, somando todo mundo, a gente tem um total de 181 algarismos. Então, vamos voltar. O que foi feito aqui? Eu tenho as páginas do livro, eu tenho de 1 a 9 com um algarismo, tá vendo? E de 10 a 95 com 2 algarismos. Só que eu preciso saber a quantidade de páginas que tem. Então, de 1 a 9, eu tenho 9 páginas. E de 10 a 95, eu tenho 86 páginas. Tá vendo? Isso são as páginas. Agora, eu quero saber os algarismos. Então, eu sei que 9... 1, 2, 3 é formado por um único algarismo, tá vendo? Então, 9 vezes 1, 9. E as 86 páginas restantes, ela é formada por 2 algarismos, por isso multiplicou por 2. Então, o total de algarismos que eu tenho no livro de 95 páginas seriam 181 algarismos.